A ajuda urgente não está chegando aos gazanos, mas quem é o responsável? Israel. Egito? A Organização das Nações Unidas? O Hamas? Vamos desvendar isso e muito mais esta semana no Hoje Desempacotado desta semana por Desempacotado. No capítulo 1, o resumo, confira uma visão geral das principais notícias desta semana. Número 8. Outro dia, outro hospital. À medida que a guerra continua, a Al Jazeera relatou um massacre no hospital Kamal Adwan, enquanto a mídia israelense relatou a rendição de 70 terroristas do hospital e o diretor do hospital confirmando que o hospital era um centro operacional do Hamas. 7. Situação complicada em Gaza. Mídia israelense e árabe concordam pela primeira vez, pois as forças de defesa de Israel enfrentam dificuldades em Gaza. Enquanto Israel reconhece que esta será uma guerra longa e árdua, a mídia árabe retrata essa abertura como um sinal de fraqueza e falha de Israel. Número 6. Reféns mortos. 3 reféns escaparam de sequestradores, mas foram confundidos com terroristas por soldados israelenses e mortos. O devastador e perturbador episódio aumentou o escrutínio das regras de engajamento de Israel em Gaza. Oficiais defenderam os soldados devido às condições complexas em que operam, mas uma investigação preliminar das Forças de Defesa de Israel apontou que os tiroteios violaram seriamente as regras de fogo aberto, e o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel afirmou que o evento era evitável. Iris Shain, mãe de um dos mortos, Yotam, enviou uma poderosa mensagem de amor aos soldados envolvidos, dizendo: "Tudo o que aconteceu absolutamente não é culpa sua, e não é culpa de ninguém, exceto do Hamas." Número 5. Você consegue entender? Você consegue entender? Israel descobriu um túnel massivo em Gaza que chegava a 1/4 de milha da fronteira. O Hamas lançou um vídeo zombando da descoberta, dizendo que chegaram tarde, pois a missão já havia sido concluída, sugerindo que o túnel não era mais necessário após seu uso no dia 7 de outubro. As forças de defesa de Israel explicaram que o túnel custou milhões de dólares para construir, dinheiro que poderia ter sido usado pelo Hamas para melhorar a vida dos palestinos. Número 4. Ajuda ou curativo. Israel abriu uma de suas fronteiras com Gaza para aumentar a ajuda, pois bens comerciais entraram na faixa pela primeira vez desde o dia 7 de outubro. Vídeos viralizaram de saques a caminhões de ajuda. Israel acusou homens armados de roubarem remessas, enquanto a Human Rights Watch acusava Israel de passar fome aos civis como ferramenta de guerra. Israel rebateu que a acusação não tem base, já que a organização não governamental não condenou as atrocidades do Hamas em 7 de outubro. Mais sobre essas narrativas conflitantes mais tarde. Qual a relação do Iêmen com o assunto? Rebeldes Houthi no Iêmen prometeram manter ataques a navios no Estreito do Mar Vermelho, fazendo grandes empresas de navegação evitarem a via, e os Estados Unidos anunciaram uma coalizão naval internacional para proteger os navios no Estreito. Número 2. Hamas contra Hamas. Relatórios contraditórios sobre as negociações de cessar-fogo se transformaram em diferentes narrativas sobre quem quer um cessar-fogo e suspeita de que a liderança do Hamas, dentro e fora de Gaza, está cada vez mais em desacordo. Mais sobre isso mais tarde. O que diz a Organização das Nações Unidas sobre isso? O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas passou a semana negociando uma resolução que pede a suspensão das hostilidades em Gaza, ajuda irrestrita e a libertação dos reféns. Ao contrário da votação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas da semana passada, esta é complicada por 2 fatores. Primeiro, o poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, e segundo, que todas as resoluções no Conselho de Segurança são consideradas vinculativas. O que isso significa? Entraremos nisso mais tarde com Yirmiyahu Danzig, mas primeiro capítulo 2, antiviral. Jerry Seinfeld está se tornando viral por desembarcar em Israel esta semana, visitar os locais dos massacres de 7 de outubro e se encontrar com as famílias dos reféns. Ele me perguntou para que lado fica Israel. Eu mantive a calma. Alec Baldwin retornou ao Twitter esta semana, apesar de ter encerrado sua conta há muito tempo. Baldwin foi cercado por um protesto anti-Israel durante um passeio, sendo questionado se condenava Israel. Sua resposta fervorosa viralizou. Capítulo 3. Além do eco. Câmara. Hoje, vamos olhar para 2 histórias que estão recebendo relatos muito diferentes dependendo da sua fonte de notícias, conversas de cessar-fogo e ajuda a Gaza. O Wall Street Journal relata divisões na liderança do Hamas diante do cessar-fogo, com narrativas conflitantes sobre as negociações e o futuro de Gaza. Quando a guerra começou, o Hamas propôs um cessar-fogo e troca de prisioneiros, colocando Israel como o empecilho para cessar a violência.
Na época, Israel insistiu que a oferta do Hamas para trocar os reféns capturados em 7 de outubro por todos os palestinos presos em Israel era desonesta. Mas o mundo não estava comprando isso. Esta semana, a história começou a mudar. Segundo a mídia israelense, Israel busca outro cessar-fogo temporário em troca de reféns, ciente do alto preço. Mas o Hamas se recusa a negociar a libertação de reféns enquanto os combates prosseguem. Veículos sauditas e catarianos, como Al Arabiya e Al Arabi Al Jadid, noticiaram que Israel estava disposto a um cessar-fogo, ressaltando a recusa do Hamas em negociar. A Al Jazeera do Catar reportou que Israel buscava um cessar-fogo, mas retratou isso como uma submissão à pressão americana e famílias de reféns. A Al Jazeera não noticiou a rejeição inicial do Hamas às negociações. Mas na quarta-feira, todos relatavam a visita de Ismail Haniyeh, líder do Hamas, ao Cairo para negociar um cessar-fogo. As esperanças eram altas, mas não por muito tempo. Então, por que as posições estão mudando? Vamos perguntar ao Yirmiyahu Danzig sobre isso em breve. Mas primeiro, vamos ver como Israel está tentando mudar a narrativa da ajuda a Gaza. Até recentemente, a narrativa era de que Israel estava obstruindo a ajuda a Gaza. Porém, nesta semana, surgiram novas narrativas concorrentes. Enquanto a Human Rights Watch acusava Israel de intencionalmente deixar os gazenses passarem fome, a mídia israelense relatava que Israel abriu pela primeira vez uma passagem de fronteira para Gaza e começou a transferir ajuda, afirmando que está fazendo tudo o possível para levar comida e ajuda, mas culpou o atraso no Egito e na Organização das Nações Unidas por não processarem os caminhões de ajuda rapidamente. Enquanto isso, a mídia israelense relata que os caminhões de ajuda que entraram em Gaza estão sendo saqueados por civis e sequestrados por homens armados. A Sky News English relatou caminhões de ajuda entrando de Israel, bem como saques, e parece ter relatado acusações israelenses contra a Organização das Nações Unidas, mas depois deletou a postagem. Não consigo mais encontrar isso em lugar algum. A Al Arabiya da Arábia Saudita relata avanços de Israel, mas considera os esforços insuficientes. Não menciona a alegação israelense de que Egito e Organização das Nações Unidas são culpados. A Al Jazeera do Catar, após semanas criticando Israel sobre os envios de ajuda, quase parou de noticiar o assunto. Não houve menção a Israel abrir passagem de fronteira para ajuda ou acusações de Israel contra Egito e Organização das Nações Unidas. E tudo isso é influenciado pelo voto tardio da Organização das Nações Unidas sobre um cessar-fogo. Para explicar como, vamos ao capítulo 4, ampliando a visão. Pedi a Yirmiyahu Danzig, apresentador do canal Irmão Unpacked, para dar perspectiva sobre isso. A agenda de Israel é para que a resolução da Organização das Nações Unidas não obrigue Israel a parar sua guerra contra o Hamas. E até agora, que obrigue Israel a permitir que mais ajuda humanitária entre em Gaza, que eles mantenham sua capacidade de prevenir, que armas sejam contrabandeadas junto com a ajuda humanitária. Eu acho que o que é mais convincente aqui é a posição americana, porque está muito claro que a administração Biden está tentando descobrir como lidar com a realidade de que a maioria dos americanos não aprova a maneira como a administração Biden lidou com esta guerra. E muito disso se deve a certas pressões dentro do Partido Democrata para basicamente fazer com que Biden exerça mais pressão sobre Israel para ter um cessar-fogo, para permitir que mais ajuda humanitária entre em Gaza. E então Biden está tentando manter suas promessas a Israel para que eles continuem sua guerra contra o Hamas, até que o Hamas seja destruído, até que eles alcancem a mudança de regime, enquanto ao mesmo tempo tenta descobrir como comunicar aos seus eleitores na América que ele está realmente do lado democrata, em termos de seus valores, apoiando Israel, mas também se importando com os palestinos em Gaza. Devemos também considerar que mesmo que esta resolução passe pelo Conselho de Segurança em uma linguagem que Israel não goste ou que não seja favorável aos israelenses, isso não significa que a próxima resolução que poderia impor sanções a Israel passaria, porque os americanos ainda teriam a capacidade de vetar isso. Portanto, há uma dinâmica muito complicada em jogo quando se trata da relevância e da implicação dessas resoluções da Organização das Nações Unidas, mesmo no Conselho de Segurança. Capítulo 5. Pergunte a um Bubby. Eu vou falar sobre Super Mario Brothers. Quando meus filhos eram pequenos, eles jogavam Super Mario Brothers, onde pegar um cogumelo dava uma vida extra. E isso é um conceito tão divertido e incrível. Mas sabe de uma coisa? A vida é finita. E eu tenho pensado muito sobre o vídeo que mostrava os prisioneiros idosos e seu apelo para serem libertados.
E eu estava pensando que o que eles realmente queriam é mais tempo com suas famílias, mais tempo com suas esposas, seus filhos, seus netos, mais tempo para caminhar nos jardins, mais tempo para ver o sol, mais tempo para fazer o bem e ter bondade feita a eles. Acho que é uma lição para nós. Nós que temos toda a liberdade do mundo e o que fazemos com o nosso tempo? Devemos passar nossos dias fazendo o bem, bem para o nosso corpo, para a nossa alma e para aqueles que amamos. E eu rezo para que todos os reféns encontrem liberdade, para que possam ter tempo para fazer a diferença no mundo. Capítulo 6. A mesma velha história. De acordo com a tradição judaica, a quarta-feira comemora a tradução da Torá para o grego, um evento que na época era considerado uma trágica submissão à assimilação. Quinta-feira é o dia em que Alfred Dreyfus foi destituído de seu posto no exército francês após ser falsamente acusado de traição. O caso Dreyfus virou um símbolo do antissemitismo persistente na Europa, apesar da promessa de igualdade do iluminismo. E sexta-feira comemora o dia em 425 a.C. que os exércitos babilônicos sitiaram Jerusalém, uma campanha que terminou com a destruição do primeiro templo e o exílio babilônico de 70 anos. Capítulo 7. O Clube do Livro Mais Antigo. Nesta semana, perguntei a Yirmiyahu Danzig onde está a carne na porção da Torá desta semana. A carne nesta parasha Vaigash é o encontro entre Judá e José. Mas depois que Judá aprendeu sua lição com a história muito complicada e bagunçada com Tamal, e Judá aprendeu de uma maneira muito indireta como a vida pode ficar bagunçada, e talvez ele não devesse julgar José tão severamente. E assim ele realmente aprende a se humilhar e aceitar José pelo que ele é e pelo que ele conquistou. Então, eu acho que é uma lição muito forte sobre o complicado. Relacionamento entre irmãos e o ideal no final, que é ser capaz de reconhecer cada irmão por sua própria contribuição única e características. Capítulo 8. Olhando para frente. A votação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas provavelmente coincidirá com o lançamento deste vídeo. Se a votação acontecer, fique de olho para ver se tem algum impacto na situação real ou se é apenas mais uma das ações da Organização das Nações Unidas ao vento ou talvez mais da Organização das Nações Unidas soprando vento.